modelo de espaço aberto e dinâmico, o Museu de Astronomia e Ciências Afins no Rio de Janeiro é o destaque de hoje no Canal Aberto. O vídeo que vamos ver agora foi feito pela equipe do MAST com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica. Um dos mais antigos bairros do Rio, São Cristóvão, abriga corrosão e preservação, ruptura e tradição, saber popular e erudito. Em São Cristóvão está o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, o nosso MAST. Venha conhecê-lo, siga-me nesta breve viagem ao seu espaço, ao seu tempo. A história do museu é recente. Esta unidade do CNPq foi criada em 1985. Desde o ato inaugural, o MAST lançou-se aos seus objetivos centrais. Um deles, atuar como Centro Nacional de Divulgação Científica. Este objetivo torna-se realidade através das ações planejadas e supervisionadas por uma equipe multidisciplinar. No corpo deste objetivo, os cursos programados contribuem para despertar vocações para a ciência. A publicação de trabalhos de divulgação científica, traduções, resultados de pesquisa em história da ciência, insere-se também neste objetivo. Entre as publicações, o livro de Henrique Morizzi, diretor do Observatório entre 1908 e 1930, tem particular interesse. Suas páginas ficaram inéditas durante 60 anos. Elas revelam a história de um século da instituição e, em muitos aspectos, refletem a trajetória da ciência no Brasil. Silenciosa testemunha deste árduo percurso é este quarto de círculo, o mais antigo instrumento do acervo do museu. Desembarcado no Rio de Janeiro, à época do Brasil Colônia, assistiu à assinatura do decreto que criou o Observatório Astronômico do Rio de Janeiro. Mas a atividade do observatório só se inicia mesmo ao tempo de Dom Pedro II. Nesta época, o Brasil começava a assumir sua própria identidade. Mesmo o interesse do imperador pela astronomia não conseguiu libertar o observatório da burocracia, do local inadequado onde estava instalado no Morro do Castelo, da escassez de verbas. Ali, preciosos instrumentos como este não encontraram condições adequadas para serem utilizados. Assim mesmo, lutando contra os obstáculos, o observatório implantou o serviço da hora e de previsão das marés. Seus teodolitos percorreram o Brasil reconhecendo o território e demarcando fronteiras. Outros instrumentos foram utilizados no estudo de climas. Além dessas atividades, o observatório desenvolvia outras contribuições científicas no exterior e no Brasil. Somente em 1921, o antigo sonho de muitos cientistas brasileiros pôde ser realizado. Novas instalações em São Cristóvão permitiram a retomada das pesquisas, que, 40 anos depois,
a poluição atmosférica e a expansão urbana iriam inibir. A história ameaçava repetir-se quando o observatório transferiu-se para a Serra da Bocaina, em Minas Gerais. Para dar nova destinação social ao patrimônio existente no campus, foi implantado o projeto Memória da Astronomia e Ciências Afins. Todo o acervo, inclusive o arquitetônico, está tombado pela Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em ação realizada pelo Projeto Memória, que contou com o apoio de personalidades representativas da comunidade científica brasileira. Do projeto originou-se um museu, vinculado diretamente ao CNPq, Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Restaurando, preservando, expondo em condições adequadas equipamentos e documentos que corriam o risco de perda irreversível, o MAST cumpre o que preconiza outro dos seus objetivos básicos. Hoje, o museu organiza-se como uma instituição dinâmica que cria espaços para atuar em vários níveis. Dedicando especial atenção aos alunos do 1º e 2º graus, o museu instalou laboratórios de experimentos. Noções abstratas são aqui demonstradas de modo descontraído. Na biblioteca, podem ser consultadas obras que abrangem diversas áreas do conhecimento relacionadas com a história das ciências. Com os pés fincados no passado, o museu conserva este previsor de marés, avô dos computadores. Mas o museu também é presente, e a informática agiliza serviços e permite desenvolvimento de programas com fins educativos. Passado e presente fundem-se no museu, antecipando o futuro. Em outro nível, cumprindo mais um de seus objetivos, o MAST promove e desenvolve pesquisas nas áreas da filosofia e da história das ciências e da tecnologia. No Parque da Ciência, projeto inclusive em implantação em vários locais, o aprendizado alia-se à brincadeira. Aqui, os brinquedos estimulam a possibilidade de aprendizado de noções científicas de forma lúdica e participativa. Ações, reações, descobertas, indagações, formas, sons. Assim é o Parque da Ciência. Nossa pequena viagem ao Museu de Astronomia e Ciências Afins está terminando. O museu tem consciência de que precisa crescer.
aprimorar. Vocacionado para uma atuação a nível nacional, o museu almeja contribuir para diminuir as fronteiras que isolam o cientista do homem comum, colaborar para o entendimento do mundo complexo da ciência e da tecnologia, estimular a convicção de que é possível compreender melhor o universo em que vivemos. De todas as criaturas que vagaram pela Terra no último meio bilhão de anos, nenhuma desperta mais a imaginação humana do que o dinossauro. Ele invoca todos os tipos de imagens, algumas certas, outras não. O Dr. Nicholas Hutton, do Museu de História Natural do Instituto Smithsoniano, separa os fatos da ficção. Ferocidade? Bem, os predadores eram ferozes, mas é a mesma ferocidade de uma pessoa que ataca um bife e não a ferocidade de um Darth Vader. Outra falácia comum é a crença de que eles eram lentos e pesadões. Infelizmente, isto criou outra falácia que eram ligeiros e dançavam como os membros de uma companhia de balé. A realidade está entre esses dois extremos. Os indícios que temos estão nos ossos desses animais. Os ossos fornecem dados aos cientistas. A pesquisa e o preparo dos fósseis para a exibição é uma especialização do museu há muitos anos. Mas o público raramente tem a chance de ver quanto trabalho é necessário para a reconstituição de um só esqueleto. Esta exposição, intitulada Montando um Dinossauro, permite que os visitantes observem o processo. Usando uma câmera de controle remoto, eles veem como os cientistas escavam um grande pedaço de pedra trazido do Novo México. Os cientistas procuram os ossos de um carnívoro chamado Coleophysis. Esperamos encontrar deste lado exatamente o que encontramos no outro lado. Deve haver ossos empilhados de animais que morreram um em cima do outro no lodo do que era provavelmente um pântano. Temos os restos de dois animais aqui. Temos um pelvis aqui e um pelvis aqui. Se estivessem deitados, estariam precisamente nesta posição. Veem este osso aqui? Ele corresponde a este osso aqui. Portanto, o animal estava deitado de lado quando morreu. Cada osso que é removido do bloco é rotulado, catalogado e designado num diagrama para futura referência. Por que manter tantas amostras? Arne Lewis, especialista do museu, explica. O velho adágio de que se pode distinguir um dinossauro só por um dedo do pé não é verdadeiro. A gente só pode distinguir um dedo de outro. A gente precisa de todo esqueleto para dizer como era o animal, e é bom ter muitos esqueletos de um determinado animal. Esta é a razão porque o bloco com o Coleophysis pode ser tão informativo. Dentro em breve, os recém-descobertos esqueletos de 200 milhões de anos vão se juntar a outros fósseis no hall dos dinossauros do Instituto Smithsoniano de Washington. Um dos atos mais corriqueiros do dia a dia de uma dona de casa é acender a chama do aquecedor ou do fogão. Mas como é que esse gás chega aqui e da onde que ele vem? Nas duas plataformas da Petrobras, na Bacia de Campos, são produzidos petróleo e gás. Isso porque quando perfuram o poço para tirar o petróleo, o gás vem junto. O petróleo é separado em oleodutos ou levado em cargueiros. O gás vem para o continente em 2 gasodutos, numa extensão de cerca de 75 quilômetros. Na Praia do Furado, no estado do Rio, os gasodutos se unem num só. Esse gás passa primeiro na estação de Cabiúnas, também da Petrobras, onde é feita uma separação física para isolar o gás natural, que vai ser matéria-prima para o gás manufaturado, de uma fração líquida mais pesada, chamada de gasolina natural.
A separação é física porque diminui-se a velocidade do fluxo pelo aumento do diâmetro do gasoduto. A fração líquida ou condensado não consegue passar, só os compostos mais leves continuam no fluxo. Por esse gasoduto, o gás chega à refinaria de Duque de Caxias da Petrobras. Ele vem subterrâneo desde a estação de Cabiúnas. O gasoduto recebe um revestimento de cimento para evitar a corrosão. O gás chega à refinaria com uma composição de 80% de metano, 11% de etano, 6% de propano e 3% de compostos inertes e segue para as duas plantas de processamento de gás natural. Bom, aqui na unidade de processamento de gás natural, as partes mais pesadas do gás, o GLP e a gasolina, são separados e enviados para armazenamento para posterior consumo. E a parte mais leve, o que vocês chamam de gás seco? O gás seco, o gás residual, é enviado para os consumidores de gás, seja consumidores como matéria-prima, seja como combustíveis. O gás liquefeito de petróleo, o GLP, como o próprio nome já diz, é um gás líquido e é engarrafado em botijões pelas distribuidoras e depois vendido. O restante do gás natural, a Petrobras vende à Bayer, a Companhia Estadual de Gás, a Companhia de Siderúrgica Nacional e outros consumidores. Esse gás é enriquecido e a composição muda para 90% de metano, 8,5% de etano, meio de propano e 1% de inerte. Cerca de metade do gás natural comprado da Petrobras pela SEG é vendido diretamente a consumidores industriais. E a companhia também pretende expandir esse sistema para consumidores residenciais. A outra metade do gás natural é usada como matéria-prima para produzir o gás manufaturado, que é posteriormente distribuído. Esta é a entrada do gás natural aqui na fábrica da Companhia Estadual de Gás, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Só que esse gás, ele ainda vai receber um tratamento. E Carlos Antônio, engenheiro e do departamento de produção, ele explica por que o gás ainda é processado. O gás, ele é processado porque ele vai alimentar uma antiga rede da empresa que originalmente era alimentado com gás de carvão. A falta desse processamento implicaria em modificações nessa rede e também modificações no parque de aparelhos dos consumidores, tais como fogões, aquecedores e todos os outros tipos de aparelho que consumiam o antigo gás de carvão. Esse processamento, então, permite com que esse gás, fabricado a partir do gás natural, seja distribuído na nossa antiga rede, sem nenhum transtorno para o consumidor. Ali ficam as 6 unidades de produção da companhia, onde é feito o processamento. Entra o gás natural e sai gás manufaturado, ainda não enriquecido. Como é que é o processamento na prática? Bom, o nosso processo basicamente é uma reação de reforma catalítica com vapor. E nós usamos um catalisador de níquel previamente aquecido a uma temperatura de cerca de 850 graus. Agora, esse processo consiste então, os hidrocarbonetos do gás natural, que é basicamente o metano e o etano, eles reagem com vapor d'água sobre esse leito catalítico, produzindo basicamente hidrogênio e monóxido de carbono. E alguns inertes são adicionados ao processo por meio de ar, como o nitrogênio e o gás carbônico. Esse gás produzido na unidade tem um poder calorífico em torno de 2.700 quilocalorias por normal metro cúbico. Na saída da unidade, então, nós fazemos um enriquecimento com gás natural in natura, que vai elevar esse poder calorífico dos 2.700 para 4.300, que é o poder calorífico contratual da SEG. Saindo da unidade, então, eles vão para a rede interna de gás da fábrica e para os gasômetros. E daí, então, para os compressores, de onde serão distribuídos para os consumidores. Fiz uma coisa, quanto tempo leva, existe algum tempo médio nesse processamento? O nosso processo é cíclico e cada ciclo tem um tempo de 196 segundos aproximadamente. E o número de unidades que vai estar em operação vai depender da nossa programação de demanda, que é variável de acordo com o dia da semana e de acordo com as estações do ano.
Basicamente, no inverno, as nossas emissões são maiores e no verão elas são menores por questões de temperatura ambiente. Você falou em dias de semana, porque determinados dias da semana o consumo é maior? No domingo, por exemplo, é o dia de menor consumo, né? Porque não funcionam as escolas, o comércio e só uma pequena parte da indústria, né? E durante a semana, dependendo dos meses do ano, as emissões são mais ou menos iguais. As válvulas das unidades de produção funcionam a partir de um comando automático. Aqui na sala de controle, os operadores convivem com sistemas de medição e registradores de temperatura. Carlos, como é que se aciona o comando das unidades? Bom, nas unidades o controle é automático. Existe um dispositivo mecânico que controla a abertura e fechamento de todas as válvulas e todas as componentes do processo. E qualquer falha que haja no sistema, a unidade para automaticamente e tem todo um sistema de sinalização que avisa o operador que vai tomar alguma providência necessária, né, no momento necessário. Agora, as paradas pré-determinadas e a colocação em operação em horas pré-determinadas é programado e existe um roteiro que é seguido pelos operadores. Tudo automaticamente? Tudo automaticamente. Quem fornece energia para cá, para a companhia estadual? Bom, a energia elétrica é fornecida pela Light. Nós temos duas fontes de suprimento da própria Light, que é um sistema bastante seguro. Eu queria saber disso, se faltar energia, como é que acontece? Para o sistema? O sistema para, aqui no nosso caso, ele para automaticamente e em total condição de segurança. Não chega a prejudicar os consumidores? Não, dependendo do horário, nós temos uma maior ou menor flexibilidade com relação à falta de energia elétrica. No horário de pico nosso, que é por volta da hora do almoço, uma falta de energia por um período maior poderá haver um prejuízo para o consumidor. Mas nos últimos 15 anos eu acho que não tem acontecido nenhum problema. Eu acredito que o nosso sistema de fornecimento de energia elétrica é um sistema bastante seguro. O gás é armazenado nos gasômetros e depois é comprimido. Isso porque na unidade de produção a pressão é muito baixa e ele precisa de uma energia maior para abastecer toda a cidade. Aqui estão os 8 compressores que recebem o gás. Paulo, como é que é feita a compressão? Bem, nós temos 2 tipos de compressores. Temos compressores rotativos, tipo parafuso, e compressor alternativo, tipo pistão. Esses compressores, eles pegam o gás na sucção a uma determinada pressão e acrescentam um ΔP e sai na descarga uma pressão mais elevada. Nessa compressão, um dos produtos é a temperatura. E é por isso que, após a descarga, nós temos uma bateria de resfriadores aqui fora que resfriam esse gás, colocando ele na temperatura de entrada da máquina. É verdade que o gás não tem cheiro, que ele sofre uma odorização? Perfeito. Como é que é essa odorização? Isso é um processo que nós temos aqui na fábrica de colocar um cheiro nele para facilitar, basicamente para facilitar a detecção de vazamentos na rua ou mesmo em casa, nos consumidores. Por que esse cheiro tão ruim? Porque quanto mais o cheiro for ruim, mais rápido as pessoas reclamam, né? A Companhia Estadual de Gás atende atualmente a cerca de 550 mil consumidores no Rio de Janeiro. Bem, para que esse gás saia daqui de São Cristóvão, aqui da fábrica, e vá até, por exemplo, Barra da Tijuca, nós precisamos que ele tenha uma energia e que tenha transporte para ele. Bem, essa energia nós inserimos por intermédio, ela é gerada por intermédio de máquinas de movimentação de gases. Nós temos compressores alternativos e rotativos. Então, esses compressores pegam na sucção uma pressão, baixa pressão de fabricação, e na descarga ele coloca um ΔP de pressão, de modo que essa energia seja suficiente
para abastecer toda essa rede, essa malha de média pressão na cidade. Esse gás, uma vez com essa pressão, uma vez eu tendo certeza que esse gás sai daqui e vai atingir um lugar mais distante daqui, ele tem que ser transportado. E essas são as nossas linhas, a nossa rede de média pressão. Por intermédio dela, nós transportamos o gás daqui até o ponto extremo da cidade. Nessa rede não existe consumidores domésticos, existem alguns consumidores industriais. Por quê? Porque essa pressão ainda é uma pressão alta para um fogão, para um aquecedor. Então, ao longo dessa rede, existem equipamentos, chamados reguladores, que nada mais é uma regulagem, ou seja, na entrada desse equipamento recebe a pressão dessa rede, que varia ao longo da rede, por perda de carga, e ele, na saída, a pressão dele aí seria a pressão de consumidor, a pressão que nós teríamos no fogão, nos aquecedores. Então, basicamente, o gás ele é comprimido, transportado e rebaixado para a pressão de consumidor. Esses reguladores, eles existem, no caso assim, cada edifício tem o seu? Não, são áreas. Eles são calculados para abastecer áreas. Então, existe também uma malha muito mais complexa do que essa, de baixa pressão. E esses reguladores são distribuídos na cidade, abastecendo áreas. Então cada região tem o seu... Perfeitamente. Cada prédio ele é abastecido por essa malha de baixa pressão, ou o regulador A ou o regulador B é que abastece em função dessa área, né?